O nosso vídeo de hoje é a respeito do crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal. Serão abordadas as causas de aumento de pena, os elementos do tipo, a classificação e se este delito admite ou não modalidade tentada. Na parte final, vamos tecer algumas considerações a respeito do crime específico de omissão de socorro na direção de veículo automotor previsto no Código de Trânsito Brasileiro e no que este se diferencia do artigo 135 do Código Penal. Vamos lá, então? No artigo 135, está estampado o dever genérico de solidariedade, que recai a todos indistintamente. Assim, de acordo com o artigo 135 caput, a conduta de deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou pessoa ferida, ao desamparo, em grave e iminente perigo, ou não pedir, nestes casos, socorro à autoridade pública, possui uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O objeto material deste delito, conforme está escrito no próprio tipo penal, é a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ou aquela pessoa está numa situação de desamparo, que está diante de grave, atual, iminente perigo. O bem jurídico protegido, o objeto jurídico protegido, é a vida e a saúde. O elemento subjetivo é o dolo, seja ele dolo direto ou dolo eventual, ou seja, vontade, intenção. Tudo certo até aqui? Podemos ir em frente? E no parágrafo único, nós temos lá as causas de aumento de pena, ou seja, situações majorantes, as quais a pena é aumentada até a metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Vale aqui destacar que essas causas de aumento de pena, elas somente podem ser pré-dolosas, ou seja, dolo diante da omissão de socorro e culpa no resultado morte ou lesão de natureza grave, ou seja, não pode ter sido nem desejado e nem planejado pelo agente. Tudo certo até aqui? Vamos em frente! Nos elementos do tipo, nós temos o verbo deixar. Deixar no sentido de não fazer algo, não prestar assistência, não ajudar. Vale aqui destacar que essa ajuda, ela tem que ser possível para o agente fazer, sem que ele corra nenhum risco para a vida, a saúde ou a integridade física. Se houver risco para o agente, o fato será atípico, mas se ele puder, possui sim o dever de procurar o socorro com a autoridade pública competente. Se o agente, por exemplo, se negar a transportar uma pessoa ferida por não querer que esta pessoa suje de sangue o estofamento do seu veículo, aí ele não escapa de punição, pois é a vida de um ser humano que está em jogo, é aquele dever de solidariedade que cai a todos indistintamente que nós já conversamos aqui. Nós temos também a criança abandonada, ou seja, é uma criança com menos de 12 anos que foi deixada à própria sorte por seus pais ou seus responsáveis. Temos também a figura da criança extraviada, é aquela que se perdeu dos seus responsáveis. Temos lá também pessoa inválida, ou seja, aquela que não consegue promover a sua própria segurança devido a fatores normais ou por algum acidente. Vale aqui lembrar que tal condição ela pode ser temporária ou permanente.
Podemos citar como exemplo idosos, enfermos, cegos, pessoas com dificuldades de locomoção. Temos também no tipo penal pessoa ferida, ou seja, a pessoa que teve a sua integridade física ofendida, seja por ação de terceiros, caso fortuito, força maior ou até mesmo por vontade própria. Sim, aquele que tentou tirar a própria vida e não conseguiu, se arrependeu e está tentando buscar auxílio, mas não consegue. Esta pessoa deve estar desamparada, abandonada. Temos também que tem que ser uma situação de grave e iminente perigo, ou seja, notável ameaça à incolumidade física. Temos também descrito no tipo penal deixar de pedir socorro à autoridade pública. O tipo penal prevê a hipótese de caso a pessoa não consiga prestar ela mesma o socorro, ela deve pelo menos comunicar à autoridade pública a fim de que esta promova o devido socorro, como por exemplo chamar os bombeiros, chamar a polícia, chamar a ambulância. E vamos agora para o nosso próximo item. Diante de uma infração penal de perigo concreto, não é somente o fato de não socorrer, mas sim a falta de socorro, mais o risco para a vida ou para a saúde da vítima. Sem socorrer e sem risco é fato atípico. Sem possibilidade de socorrer e também sem possibilidade de comunicar à autoridade competente, o fato também será atípico. Se várias pessoas podem prestar o socorro e não o fazem, a obrigação é sim de todas elas. Temos aqui aquilo que se chama de obrigação solidária, ou seja, se algum dos sujeitos presta o socorro, não exigem que os demais também prestem. Agora, se aquele que se habilita não consegue prestar o socorro em virtude da falta de ajuda dos demais, os que nada fizeram são sim responsabilizados por omissão de socorro. O artigo 135, ele não admite tentativa, pois, quando em caso de risco para a saúde da vítima e o sujeito se omite, o crime já se consuma. Ok? Vamos em frente. Quanto à classificação, nós estamos diante de um crime comum quanto ao sujeito ativo e um crime próprio quanto ao sujeito passivo. Quem pode ser sujeito ativo? Qualquer pessoa, uma vez que o tipo penal ele não exige que o sujeito ativo tenha nenhuma forma de vínculo com o sujeito passivo. Quem pode ser o sujeito passivo, por sua vez? A lei exige dele, sim, uma condição especial, uma situação peculiar. Que é quem? Uma criança abandonada, extraviada, pessoa inválida, ferida, que se encontra ao desamparo, em grave, iminente, atual situação de perigo. Este é um delito de perigo concreto. Deve ser demonstrado que a omissão do agente trouxe efetivamente uma situação de perigo para a vítima. Ele é um crime doloso, uma vez que esse tipo penal não prevê modalidade culposa. Ele é um delito que pode ser praticado de forma livre. O sujeito ativo pode realizar a sua conduta de vários modos. Ele é um delito omissivo próprio, ou seja, conduta baseada na omissão, ou seja, num deixar de fazer. Ele é um delito instantâneo quanto ao momento da consumação. Ele é monossubjetivo, uma vez que ele pode sim ser praticado por uma só pessoa. Ele é unissubsistente ou plurissubsistente, dependendo da situação. E também estamos diante de um delito
transeunte como regra, ou seja, não é um delito que deixa vestígios que poderiam ser provados por perícia. Esse delito somente pode ser provado por documentos, por testemunhas. E vamos em frente! O artigo 304 da Lei 9.503 de 1997 prevê de modo específico a omissão de socorro no trânsito, quando menciona o seguinte: deixar o condutor de veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo por justa causa, deixar de solicitar auxílio à autoridade pública competente, cuja pena, assim como o artigo 135 do Código Penal, é de detenção de 6 meses a 1 ano. Alternativamente, pode ser aplicado multa, se do fato não constituir elemento de crime mais grave. Deste modo, quando a gente não socorre a vítima por temer agravar a situação dela, deve obrigatoriamente buscar auxílio com a autoridade pública. O parágrafo único do artigo 304 apresenta uma diferença com relação ao artigo 135 do Código Penal. No artigo 135 do Código Penal, se a vítima efetivamente for socorrida por uma outra pessoa, aquela que não prestou socorro não responde pelo delito. Entretanto, nos termos do parágrafo único do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, também incide nas penas previstas no artigo aquele condutor do veículo, ainda que diante de sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos ou apenas com ferimentos leves, ou seja, o Código de Trânsito apresenta uma situação mais abrangente. Poderíamos então concluir que, em virtude desta diferença, o artigo 135 do Código Penal é um crime de perigo concreto e o artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro é um crime de perigo abstrato, uma vez que este pretende punir de modo mais severo, de modo mais abrangente, aquele que se evade do local do acidente de trânsito e deixa de prestar o devido socorro à vítima. Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário, alguma sugestão para fazer? Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal, fiquem à vontade para curtir, para compartilhar. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma para os estudos de vocês. Bons estudos e até um próximo vídeo!